Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 11. E apesar de nós lermos nesse momento só essa parte, a minha intenção nessa manhã é que nós possamos ter uma visão panorâmica de toda a carta. Afinal, nós não pegamos uma carta quando nós recebemos ou um e-mail e a gente lê por partes. Então, o objetivo nessa manhã é que a gente possa ter uma visão completa dessa carta aqui, obviamente não de maneira exaustiva, porque a gente não consegue esgotar um assunto dentro do tempo que nós temos, mas eu queria que a gente pudesse olhar talvez uma grande verdade, o que resume a vida e a fé do apóstolo Paulo. E diz assim a palavra do nosso Deus, Colossenses capítulo 3, os versículos 5 a 11. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Vamos ler todos juntos essa última parte? Porém, Cristo é tudo em todos. Vamos ler novamente essa parte juntos. Porém, Cristo é tudo em todos. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, bendito Pai, obrigado porque o Senhor nos tem conduzido até aqui esse momento, e eu rogo ao Senhor que nos dê entendimento da Tua Palavra, que nós, assim como o apóstolo Paulo, possamos entender, e essa possa ser a grande verdade da nossa vida, que Cristo é tudo para nós. Pai, firma os nossos passos em Cristo, firma o nosso conhecimento, a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus, para que tudo, ó Deus, que aprendemos a respeito do Senhor, da Tua Palavra e de Cristo Jesus, possa refletir nas nossas ações, que a nossa vida possa ser exatamente reflexo de Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, nesse momento. Nós oramos assim, confiados no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Semana passada nós fomos com os adolescentes ver o filme do apóstolo Paulo, e até encontramos vários irmãos aqui da igreja lá no dia, e é um filme muito interessante que relata os últimos dias do apóstolo. Mas é interessante que em um diálogo que ele está tendo ali, ele faz uma ilustração que eu achei belíssima. Ele está conversando com um homem e diz assim: olha, imagina que você está no meio de um oceano, num barco pequeno. Então você pega um punhado de água nas suas mãos, e aquela água ela vai escorrer pelas suas mãos até que não sobre quase nada. E isso é exatamente a luta do não cristão. Ele corre para apanhar as coisas, mas aquilo escorre pelas suas mãos, e no final não vai sobrar nada. Mas agora, para o cristão, ele olha para todo aquele oceano, e isso é que ele corre atrás, e esse oceano tem a ver com o reino de Deus, com o reino de Jesus Cristo. E isso ilustra muito bem a vida do apóstolo, e que deve ser a nossa luta também, por tudo que Cristo deu valor, por aquilo que Deus valoriza. Isso deve ser exatamente o que nós valorizamos. E eu entendo aqui que esse ponto que nós lemos juntos aqui, essa parte, essas poucas palavras que nós lemos, era verdade na vida do apóstolo Paulo, que Cristo é tudo. E então nós vamos entender que ele vai dizer que para mim o viver é Cristo. Exatamente o resumo da vida desse apóstolo. E eu queria que a gente pudesse entender nessa manhã o que Paulo quer nos dizer, o que Deus quer nos dizer através do apóstolo, o que significa dizer e pensar que Cristo é tudo. E só para a gente entender um pouquinho melhor o contexto em que essa carta foi escrita, provavelmente Paulo nunca conheceu pessoalmente essa igreja, essa cidade de Colossos.
ele havia passado por Éfeso, que era uma cidade de cerca de 160, 170 quilômetros dali, e lá ele havia pregado o evangelho, e 2 homens foram muito importantes nessa caminhada, que eram Epáfras e Filemon. Então Epáfras vai para a cidade de Colossos, e ali ele prega o evangelho, e essa igreja então é instituída. Então Epáfras manda notícias depois de um tempo para Paulo, dizendo: olha, na igreja aqui está caminhando muito bem, graças a Deus, o povo aqui tem uma fé viva, firme no Senhor Jesus, a esperança deles está firmada no Senhor Jesus, porém a gente está passando algumas dificuldades, porque alguns falsos mestres estão misturando aqui certa heresia, que era conhecida como gnosticismo, e misturando isso com o judaísmo. Então eles começam aqui a duvidar do senhorio de Cristo, da supremacia de Cristo como único Senhor e Salvador, como Deus, Cristo Salvador suficiente. E então Paulo, preocupado com essa situação, ele manda uma carta de volta para aquela igreja, e nós vamos encontrar em toda a carta que era uma igreja saudável, não era uma igreja problemática, assim como outras que Paulo já havia tratado, por exemplo a igreja de Corinto, mas essa era uma igreja que caminhava muito bem. Então Paulo elogia, fala exatamente a respeito dessas coisas, dizendo: olha, meu coração se alegra, apesar de eu não estar presente com vocês em corpo, de não tê-los visto, mas eu os amo, eu oro por vocês, eu me derramo em lágrimas por vocês, e me alegro exatamente com o que tem acontecido aí, mas eu queria alertá-los sobre algumas coisas. Então Paulo vem falar a respeito dessas heresias, e esse gnosticismo é exatamente a ideia de que aquilo que é matéria não pode ser perfeita, porque como que pode um Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra, se misturar com algo tão pequeno assim como nós, um mundo tão cheio de maldades? É impossível dizer que algo que é perfeito ter se feito carne e morreu por nós. Estão dizendo: olha, esse Jesus que vocês estão pregando e crendo, ele até pode ser aquele que indica o caminho para vocês, aquele que mostra a salvação e mostra a perfeição, a libertação de vocês, mas isso não é suficiente. Vocês precisam de algumas coisas outras mais, e é onde que entra o judaísmo. Então a carta vem dizer para nós que eles precisavam, aqueles homens pregavam que eles precisavam, além de crer em Jesus, praticar algumas outras coisas, e isso entrava a questão das cerimônias, dos rituais e tantas outras coisas que eram adicionadas à fé em Jesus Cristo, para dizer que ele não era suficiente. Mas Paulo agora vem afirmar: meus irmãos, Cristo é suficiente para vocês, supremo. E ele vem nos mostrar então, diante de toda essa carta, por que Cristo é tudo. E ele faz isso, resumindo, em 2 grandes frentes. Primeiro, ele vem nos mostrar, talvez seria a parte mais teórica, doutrina a respeito de Jesus Cristo, e nós cantamos aqui nessa manhã muitas verdades que Paulo vem trazer aqui nessa carta a respeito de quem é Jesus, e ele faz isso no capítulo 1 e no 2, então no 3º e 4º capítulos, ele agora vem trazer: já que vocês creem nessa verdade, agora vocês entendem que Cristo é tudo em relação à doutrina, o que nós chamamos de ortodoxia. Agora ele diz: isso tem que refletir na vida prática de vocês, porque não adianta dizer que você crê em Jesus, que você o conhece, mas a sua vida não reflete quem ele é. Então Paulo vem unir exatamente isso daqui. Então nós vamos entender que Paulo diz que Cristo é tudo em relação ao conhecimento que nós devemos ter dele, mas Cristo é tudo também na nossa prática, e o que nós cremos reflete exatamente, diretamente na nossa prática. E para a gente poder começar então, eu queria que a gente pudesse ver, e eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta, porque nós vamos percorrer vários versículos aqui também. E então Paulo começa dizendo, lá no capítulo 1, capítulo 1, versículo 3, por que Cristo é tudo? Olha só o que Paulo diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Essa é uma verdade que parece tão comum para nós, mas eu não creio que Paulo escreveu isso aqui à toa. Lembra que ele está defendendo aqui o senhorio, a supremacia de Cristo. Alguns dizem que Colossenses é o tratado cristológico mais profundo de Paulo, é onde ele realmente defende de forma substancial e profunda quem é o Senhor Jesus Cristo. E ele começa dizendo algo aqui que para nós parece muito comum: Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos disso, e eu sempre digo muito isso para os adolescentes, que a gente não pode olhar para o relato bíblico como se a gente estivesse lendo qualquer outra coisa. A gente lê, por exemplo, que Jesus transformou água em vinho, e a gente cresce ouvindo essa verdade. Isso parece tão simples para nós, e, bacana, Jesus transformou água em vinho. Eu falei, gente, isso é um milagre de Cristo ter feito isso, não é qualquer um que fez essas coisas. Então, quando a gente lê exatamente isso daqui, que Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, isso aqui não é informação qualquer, isso aqui está dizendo que Cristo é o Filho do Deus Todo-Poderoso, aquele que se fez carne, habitou entre nós. E a gente vai ler depois em João que aquele que era o Verbo, ele estava com Deus, ele era Deus. Esse Cristo que Paulo está dizendo aqui, ele é tudo, porque ele é Deus. E por que ele é Deus, o Filho do Deus Pai, Deus vivo? Vai para o versículo 15, ainda do capítulo 1. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Versículo 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Vai para o capítulo 2, versículo 9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo está defendendo aqui, sabe por que Cristo é tudo? Porque ele é Deus, porque além de ser o Filho de Deus, nele habita toda a plenitude da divindade. E ele diz isso aqui corporalmente, porque ele estava combatendo exatamente aquilo que os gnósticos defendiam, que não pode haver matéria palpável que é santa, que é perfeita. E agora Paulo diz, existe sim, esse Cristo que se fez homem, que é corporal, nele habita toda a plenitude de Deus, ele é Deus. E essa é a história que nós entendemos aqui. Às vezes não é nem tão fácil da gente entender, porque são 3 pessoas diferentes, com cada um com a sua função, mas é um único Deus, uma única essência. Eles são Deus. Esse Jesus Cristo é Deus. Mas ele continua, volta lá a sua Bíblia, e eu sei que às vezes vai parecer isso confuso, mas eu quero que você mantenha seu olhar em toda essa carta aqui, por isso que a gente está indo e voltando em tantos versículos. No versículo 5 do capítulo 1, versículo 5, capítulo 1 diz: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Cristo é tudo em relação à palavra de Deus no Evangelho. Quando nós olhamos para toda a Escritura, isso é muito falado entre nós, que toda a Escritura aponta para Jesus Cristo, porque Cristo é tudo, ele é a chave do entendimento de toda a Escritura. Quando nós olhamos desde Gênesis, apontando aquele que seria o descendente da mulher, que pisaria na cabeça da serpente, até o final, quando ele cumpre isso, está apontando para Jesus. Existe uma pedra Roseta, descoberta em 1799, que foi uma pedra fundamental para que pudesse se entender alguns hieroglifos egípcios muito antigos. Era exatamente aquela pedra que faltava para dar todo entendimento ao escrito egípcio, e é exatamente isso aqui que a gente aponta e vê para Cristo Jesus. Quando nós pegamos Cristo e colocamos em toda a Escritura, nós entendemos tudo a respeito da palavra de Deus, e tudo que acontece lá, tudo aponta para Jesus Cristo. Os juízes apontam para Jesus, os reis apontam para Jesus, os sacerdotes, os sacrifícios, tudo isso aponta para Jesus. E o Novo Testamento então nem se fala, porque é a personificação de quem é Jesus Cristo. E então depois
vem um ponto, talvez o mais importante que eu considero aqui, que Cristo é tudo como nosso Salvador e como nosso mediador. Capítulo 1, versículo 13, e foi o texto que nós lemos aqui nessa manhã. Cristo nos libertou do império das trevas, Ele é o nosso libertador, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção. Cristo é o nosso redentor, Ele nos comprou. A ideia aqui que nós temos de redentor é alguém que era escravo e foi comprado por preço justo. Cristo nos comprou, nós éramos escravos desse reino de trevas, mas agora Cristo nos transporta, nos compra, e além disso o texto diz que nós temos a remissão dos pecados. Nada deveria trazer maior alegria para o nosso coração do que saber que nós fomos perdoados. Olha só o que Paulo vai dizer, capítulo 2, versículo 13, em relação ao perdão dos pecados. Capítulo 2, versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Por isso que a gente não pode olhar para essas verdades aqui simplesmente como uma leitura qualquer. Você consegue imaginar aquele prego sendo fixado nas mãos e nos pés de Jesus, e agora Paulo diz, o nosso escrito de dívida foi encravado com Ele naquela cruz. Cristo é tudo como nosso Salvador, porque nós recebemos o perdão dos pecados. Aquele escrito de dívida que era contra nós, por conta dos nossos pecados, agora foi encravado na cruz, juntamente com Cristo. Por isso que Ele é tudo em relação à nossa salvação, Ele é o nosso mediador. Sem Cristo, nada disso seria possível. O texto continua dizendo que Ele é o nosso reconciliador, que Ele é a nossa esperança. O versículo 27 do capítulo 1, lá no finalzinho do versículo diz, capítulo 1, versículo 27, Cristo em vós, a esperança da glória. Quando nós olhamos para a nossa salvação, nós entendemos que tudo já foi perdoado ali na cruz, que Ele conquistou essa salvação para nós, mas Ele disse, eu estou indo para a casa do meu Pai preparar morada para vocês, e eu vou voltar para buscá-los. E quando a glória de Cristo se manifestar, vocês serão manifestados também com Ele em glória, e nós passaremos a eternidade juntos com esse Cristo que é tudo. Esse é o Senhor Jesus Cristo, ao qual nós servimos, ao qual nós conhecemos. Ele diz que esse Cristo é tudo na criação, tudo foi feito por Ele, tudo foi feito para Ele, nele tudo subsiste. Ele não só criou, mas Ele sustenta todas as coisas. Esse é o nosso Senhor, e Ele diz que Ele é tudo também. Para a gente terminar essa parte, Ele é tudo na igreja, Ele é a cabeça da igreja. Essa igreja só existe por conta de Jesus Cristo. Eu sei que Ele usa líderes, Ele levanta pessoas para conduzirem, para administrarem, mas essa igreja só caminha, é por Jesus Cristo, que é a cabeça dela. Então, quando Paulo termina essa parte, e agora eu quero passar para essa parte agora mais prática, o que essa verdade requer de nós? Quando nós entendemos que Cristo é tudo em relação a todas as áreas da nossa vida, agora como nós devemos nos portar, como nós recebemos essa verdade? E então Paulo agora caminha para o trilho aqui a respeito da nossa santidade. Tudo que ele vai dizer, agora que vocês conhecem que Cristo é tudo, vocês agora precisam refletir essa verdade na vida de vocês. Vamos lá para entender o que Paulo está dizendo. Volta para o capítulo 1, versículo 10. Perceba quantas vezes agora Paulo em toda essa carta vai dizer a respeito da prática dessa verdade. Capítulo 1, versículo 10. A fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Versículo 16, lá no final.
Tudo foi criado por meio dele e para ele. Capítulo 2, versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Algumas outras versões trazem: vivei nele. Capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive. Versículo 2: pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Versículo 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Versículo 8: agora, porém, despojai-vos. E ele traz uma lista de pecados aqui. Versículo 10: vos revistam do novo homem, que se refaz por pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Versículo 17: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Versículo 23: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estais servindo. Veja só como Paulo monta toda a estrutura dessa carta aqui, fazendo essa mistura de conhecimento, que ele disse aqui, o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou. Por isso eu volto a dizer, o que nós compreendemos e conhecemos a respeito de Jesus Cristo, reflete na nossa vida, deve refletir na nossa vida prática. E eu quero agora que a gente possa olhar para esse ponto prático aqui da nossa vida, e vou pegar alguns temas exatamente que o apóstolo Paulo pegou aqui, e ele diz a respeito do conhecimento. Se Cristo é tudo para nós, como que está o seu conhecimento a respeito do Senhor Jesus Cristo, da sua palavra? Você está satisfeito com o que você conhece a respeito dele? Eu fico olhando e me envergonha quando eu olho para a vida de homens como George Miller, que leu a Bíblia mais de 200 vezes, das quais 50 delas ele leu ajoelhado. Quando eu olho para a minha vida de leitura da palavra, será que eu posso dizer que Cristo é tudo para mim? Mas não só no conhecimento. Paulo vai dizer, já que Cristo é tudo para vocês, andem nele, vivam nele. Os caminhos que você tem trilhado refletem que Cristo é tudo para você? Isso tem a ver com a vontade dele para a sua vida? Ou você tem simplesmente satisfeito a sua vontade, os seus caminhos? Paulo ainda vai dizer, como nós lemos, busquem as coisas lá do alto e não as que são aqui da terra. Pensem nas coisas que são lá do alto e não daqui. E esse buscar as coisas lá do alto, nós podemos pensar, por exemplo, em Filipenses capítulo 4, 8, que diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, nisso pensai. Pensar nas coisas do alto tem a ver com nós pensarmos na eternidade. Os nossos pés aqui nessa terra, mas a nossa mente, a nossa cabeça está lá na eternidade. E o que você tem buscado? Quando Jesus diz, busca em primeiro lugar o meu reino e a justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. O que você tem buscado para a sua vida? Isso nos traz, olha só como de maneira prática, isso reflete a nossa vida, porque Cristo, ao dizer isso, busca em primeiro lugar as coisas lá do alto. Antes, nesse texto, em Mateus capítulo 6, no final do Sermão do Monte, ele vai dizer, não andeis ansiosos, porque eu cuido de vocês, eu sou tudo na vida de vocês, eu criei todas as coisas são para mim, eu que sustento todas as coisas. Não andem ansiosos, busquem as coisas lá do alto. Só que o problema é que a gente tem uma inversão de valores, a gente quer buscar, é tudo isso daqui, o que tem para nós, para o mundo a nos oferecer.
ao invés de buscar. Eu não estou dizendo que essas coisas são erradas, Cristo não diz isso. A gente vai encontrar a Escritura dizendo: trabalhem, se você quer comer, trabalhe, mas em primeiro lugar não está o seu estudo, seu concurso, seu trabalho, está o reino de Deus, está Cristo Jesus. E então nós entendemos, logo em seguida, nesse texto que nós lemos hoje pela manhã, já que Cristo é tudo para nós, Ele diz: fazei morrer a vossa natureza terrena. E Ele vai dizer aqui algumas listas de pecado. Ele começa com alguns pecados morais, a respeito da impureza e da pornografia, quando Ele diz a vossa paixão lasciva, aquilo que você anda vendo no seu celular, no computador. Isso reflete que Cristo é tudo na sua vida. As piadas que você diz, aquelas fotos que você recebe no celular e anda compartilhando, isso reflete que Cristo é tudo na sua vida. E Ele continua ainda dizendo: cuidado com a avareza, que é a idolatria. Onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? É em Cristo que é tudo. E como Ele vai nos alertar a respeito do perigo das riquezas. Cuidado para o seu amor não estar nessas coisas. Busquem as coisas e ajuntem tesouros para vocês lá no céu, não nessas coisas que vão perecer, que a traça vai destruir. Então Ele continua: despojai-vos da ira, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, mentira, pecados da língua. Se Cristo é tudo para você, por que a gente continua falando tão mal das pessoas, falando mal de irmãos? Se Cristo é tudo na minha vida, eu preciso entender que aquilo que sai da minha boca tem que ser bênção, é para abençoar pessoas. Cristo precisa ser tudo. E então, a partir do versículo 18, ele vai falar a respeito de algumas relações entre as pessoas. Ele começa pelo lar. Esposa, sede submissa ao próprio marido, marido amai as esposas, e filhos em tudo obedecei. Dentro da sua casa, maridos e esposas, Cristo tem sido tudo. Quando você olha que a relação de Cristo com a igreja foi de um amor sacrificial, maridos, se Cristo é tudo para você, você entende que a sua relação com a sua esposa é de sacrifício, no sentido de abrir mão por conta do outro, renunciar por conta do outro. Quando vocês têm discussão em casa, Cristo tem sido tudo na conversa que vocês têm. Como que vocês têm educado os filhos de vocês? A coisa mais importante que os filhos de vocês precisam aprender não é a melhor profissão que vai garantir para eles o melhor carro, a melhor casa que eles vão poder comprar, mas é como usar essas coisas para a glória e o nome do Senhor Jesus. O que eles precisam aprender de mais precioso é que Cristo é tudo na vida deles. Filhos, como que vocês têm se comportado? E aqui ele usa a ideia dos jovens mesmo, das crianças. Como vocês têm tratado os pais de vocês? Como vocês têm tratado a juventude que Deus tem dado para vocês? Cristo é reflexo de que Ele é tudo na sua vida. Os lugares que você frequenta, os cursos que você tem feito, isso reflete que Cristo é tudo para você? E aí ele então vai para um outro tipo de relação, que é de trabalho. E ele fala: servos, em tudo façam como se fosse para o Senhor, é Ele que vocês servem. Você lá no seu trabalho reflete quem é Jesus Cristo. Ele traz então para os empregadores, para os patrões: os seus funcionários veem em você a maneira como você conduz a sua empresa, o que for que você tem trabalhado. Isso reflete que Cristo é tudo na sua vida. As coisas que você faz, os negócios que você fecha, Cristo é tudo. E para a gente terminar aqui, eu queria só acrescentar mais uma. Alguns homens chegaram ontem da viagem missionária, e ouvindo alguns relatos de como é a situação lá, uma pobreza tremenda, dificuldade até para beber água, que não pode beber a mesma água, que a gente não está acostumado com isso, a gente passa mal.
Se você um dia olha e fala, Deus me livre de um dia estar nesse lugar, talvez Cristo ainda não seja tudo para você. Porque esse apóstolo, ao escrever essa carta aqui, nós vemos um homem que apanhou, foi apedrejado, sofreu naufrágio, estava preso, e pôde dizer, Senhor, tua graça me basta, o meu viver é Cristo. Cristo é tudo para mim. E para a gente então finalizar e concluindo, Paulo termina o capítulo 4, versículo 18, dizendo: a saudação é de próprio punho. Capítulo 4, versículo 18. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Eu quero que a gente possa sair daqui dessa manhã e pensar nesse dia. Eu queria desafiá-lo a ler a incentivá-lo a ler toda essa carta, 4 capítulos apenas. Dedique um período da sua tarde para ler isso daqui, você vai entender como que essa estrutura se encaixa nos ensinamentos do apóstolo Paulo. Mas ele termina dizendo, a graça seja com vocês. E da mesma forma eu quero terminar esse momento dizendo que a graça seja com vocês. Se Cristo não tem sido tudo na sua vida, em relação ao conhecimento que você tem dele, em relação à prática da sua vida, a graça seja com vocês. Isso serve para mim, porque eu não quero que a gente saia daqui pesado no sentido de que esse é o fim. Eu quero que você saia daqui regozijando, porque é pela graça dele que nós caminhamos e nós podemos entender e praticar todas essas verdades. Cristo é tudo também no auxílio à prática dessa verdade. Que você possa entender que ele é tudo. É por Cristo, é por ele e para ele. Que nós possamos nesse dia sondar os nossos corações e sermos desafiados pelo Espírito Santo de Deus, de que para nós viver é Cristo e morrer é lucro. Deus possa nos abençoar. Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, nós te louvamos, te agradecemos porque Cristo é tudo, e nós rogamos da tua graça, para que a tua graça esteja sobre nós, esteja conosco nesse dia. Pai, em nome de Jesus, conduza-nos uma vida de santidade, ajuda-nos a termos amor cada dia maior pelo Senhor, pela Tua Palavra, para conhecermos quem é o Senhor, e tudo que fizermos, que nós possamos fazer no nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças. Todas as nossas conversas, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, possa ser em nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos a viver conforme a Tua Palavra. Nós sabemos que isso aqui não é um livro simplesmente de regras, mas é um livro que nos indica a vontade do Senhor para a nossa santidade, para a nossa caminhada. Conduza-nos, Senhor, que o Senhor traga transformação de vida aqui nessa igreja, no meio do Teu povo, que aqueles que estão aqui, que ainda não tinham pensado a respeito dessa verdade, que o Senhor traga da Tua salvação, entendendo que todos nós saberemos que Cristo é tudo, ou aqui nessa vida ou no dia do julgamento, todos nós dobaremos os joelhos diante do Senhor Jesus Cristo, mas que o Senhor traga da Tua salvação nesse dia, ó Pai, e firma os nossos passos no Senhor, que o nosso viver diário seja para a honra e glória do Senhor, ó Deus, que possamos fazer isso com alegria, mas com seriedade, com compromisso com a Tua Palavra. Conduza a Tua igreja, para que essa igreja possa ver que Cristo é tudo. Nós oramos assim confiados no nome de Jesus. Amém.